Sua pergunta. Alô? Alô? Com quem eu falo? Silvano. Silvano de onde? É de Diadema. A sua pergunta, Silvano. É sobre esse novo movimento que acontece na Assembleia de Deus, que está acontecendo. É de um irmão estar orando, põe a mão na cabeça de outro irmão, ele cai, põe a mão na cabeça de outro irmão, irmãos caem, e depois que ele se levanta não acontece nada. Eu quero saber sobre esses novos movimentos, que não acham. Tá certo, obrigado. Deus abençoe. Vamos lá, pastor Wellington Mariano. Isso, nosso irmão Silvano, ele fez uma pergunta acerca do cair no espírito, né? Matéria essa que ficou muito conhecida através de uma matéria que a Rede Record veiculou. E o que eu quero deixar bem claro, inclusive no meu site, contraculturacristã.com.br, eu escrevi 2 artigos que tratam do cair do espírito, e eu coloquei 12 razões contrárias com o atual cair do espírito, e a pessoa pode pegar mais detalhes. Eu quero me ater aqui a um texto bíblico que é vamos dizer assim, que é uma regra no que acontece. Um dos textos bíblicos que eu quero ler se encontra no profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, que diz assim: como aspecto do arco que aparece na nuvem do dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aqui nós temos o profeta Ezequiel comentando acerca de uma visão que ele teve, só que em seguida já tem a explicação. Versículo 2: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, essa é uma regra bíblica. Note que o cair bíblico é quase que uma exceção. Dos mais de 40 escritores aproximadamente que escreveram a Bíblia e dos inúmeros personagens que passaram pela Bíblia, pouquíssimos homens caíram como o que tem acontecido hoje. Agora note a diferença. O cair bíblico, ele acontece resultado de uma grande visitação da parte de Deus. Ou seja, a Bíblia fala, por exemplo, que o profeta Daniel também caiu, mas em virtude de uma manifestação. Ou seja, eles foram visitados por seres angelicais, eles receberam profecias, eles receberam manifestações grandiosas. Não é o que as pessoas estão fazendo hoje, banalizando, trivializando o espiritual, a grande manifestação de Deus. Agora note, todos esses homens, ou esses poucos, mas todos eles, quando eles foram visitados, todos eles tiveram um propósito. Aquela visitação tinha um propósito, ou para edificar o povo de Deus, ou dar uma palavra de revelação, contar uma profecia, o que estava por acontecer, de maneira que as pessoas não estavam caindo simplesmente por cair. Havia uma mudança e um propósito de Deus. E uma coisa que eu noto também é que na Bíblia nunca houve um cair coletivo. Não tem um cair coletivo na Bíblia. Estavam 15, 20 pessoas e todas elas caíram. Não existe um cair coletivo. O cair é sempre quando um homem, ele estava ali buscando a Deus dentro de um propósito de Deus, e Deus assim o quis. Então, de maneira... E você note também que há um padrão bíblico que toda vez que, após o cair deles, Deus falava, levanta-te que eu falarei contigo, como esse texto que é muito pregado nas igrejas, levanta-te e falarei contigo, ou seja... O próprio Daniel recebeu de Deus, né, para se levantar. Exatamente. João também, quando teve contato com o anjo em Pátimos, ele se jogou aos pés do anjo, o anjo mandou ele levantar. Exatamente. Levanta-te, porque eu sou igual... eu sou servo também. Sou servo também. Assim como você. Então note que é esse o propósito. Eu interpreto muitos pastores, e eu notei também que essa é uma teologia importada, uma teologia americana, e que muitos brasileiros, eles têm o costume de importar, com todo respeito, um lixo teológico. Essa prática, talvez... do neopentecostalismo, não é? É uma prática do neopentecostalismo e, acima de tudo, que não é doutrina. Você não pode, de repente, num culto, numa liturgia, meia dúzia cai e os outros não caem. Não quer dizer que esses que caíram são os mais santos e os mais ligados no Espírito, etc. Exatamente. Tanto que eu fiz alguns paralelos, eu estou falando aqui, para alguns irmãos, por exemplo, em todas as instâncias em que as pessoas caíram na Bíblia, por exemplo, note, não tinha que ninguém ficar atrás dela para cair.
cair. Ou seja, o Espírito Santo não machucou ninguém. Primeiro, nenhuma pessoa foi tocada em nenhuma parte do corpo, ou seja, não tocou na testa, não tinha óleo ungido, não tinha nada. Todos eles caíram em decorrência da manifestação da presença de Deus. Segundo, não precisava de um ministério de pessoas atrás para ficar segurando quem vai cair. E o terceiro, por exemplo, que eu ainda noto, as igrejas ainda colocam mulheres para colocar segurando panos ou vestes para que venham esconder caso alguma mulher ou alguém caia e mostrem uma parte indesejada do seu corpo. Agora a pergunta é, se é algo do Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que o seu servo se envergonhe ou seja envergonhado na presença de todas as pessoas? Não, não é esse o propósito. E eu termino aqui para dizer o seguinte, o cair na Bíblia não é apenas só por manifestação também, porque nós temos notar que no começo da igreja primitiva, Ananias e Safira também caíram quando eles mentiram ao Espírito Santo. Então a pergunta é, se quando as pessoas estão sendo visitadas pelo Espírito Santo de Deus, elas estão caindo por poder, quando elas pecam, elas também têm que cair em decorrência disso, como foi Ananias e Safira no começo do livro de Atos. Nós encontramos na Bíblia exceção, é excepcionalidade. Exatamente. É experiência pessoal, não é? Um propósito. E não uma prática litúrgica. Exatamente. Uma prática de culto que a gente observa por aí. O culto é racional.